Tarde a todas e todos. Vamos dar início à última parte do nosso evento, com o que eu chamei de painel temático, ou pode ser uma mesa redonda, né, como preferirem. E a gente vai fazer assim uma fala inicial daí de cada um dos panelistas, que eu vou chamar aqui, de 7 minutos, para eles falarem sobre alguns temas que eu previamente passei para eles. E depois a gente vai fazer um debate moderado entre nós todos, que é em torno de 12 minutos, e daí nós vamos interagir com vocês. Por favor, sintam-se à vontade para fazer as perguntas que vocês não fizeram até aqui. A gente está em poucas pessoas, né? Então é tranquilo para a gente interagir com os panelistas, e porque a Mária e a Ana ainda têm de pegar o voo hoje à tarde. E depois desse nosso painel, ainda teremos um coffee break, tá bom? Que a gente convida todos para permanecer. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu convido para participar desse painel a doutora Maria Smith. Onde você preferir. A mestre Juliana Ferreira, mestranda. Eu já ia dizer doutoranda. A mestre Ana Luísa Arraes. Eu tiro o... E o doutor Marson Bruck. Eu não sei se vocês concordam, mas eu coloquei aqui para a Mayra começar a falar sobre governança e rastreabilidade. Pode ser? Alô, alô. Então, obrigada mais uma vez pela palavra, Eli, toda a equipe da organização do evento. Para tentar resumir um pouco essa questão da governança e da rastreabilidade, né, da legislação, falando dos 10 anos da legislação de acesso e repartição de benefícios, como eu mencionei ontem e reforcei hoje, depois da apresentação da Ana Luísa, eu acho que a gente tem inúmeros desafios nessa lei, a gente tem muitos avanços em relação à medida provisória, eu acho que nesse sentido, mas algumas coisas que são meio complicadas, por exemplo, essa coisa das isenções, etc. e tal. Mas eu acho que um dos aspectos bem que a gente pode colocar, inclusive, como um item de exportação da legislação brasileira de acesso e repartição de benefícios, é essa estrutura de governança. A gente é uma política coordenada não por um órgão único, mas por um órgão colegiado, composto por representantes de diversas áreas, de diversos ministérios, diversos órgãos de governo e da sociedade civil, com participação dos guardiães, que é o CEGEM, né, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Acho que a participação ainda não é igualitária, como eu mostrei ontem num slide. A representação na sociedade civil dos setores usuários, academia e do setor empresarial, está em mais ou menos 2/3 do conselho, enquanto dos guardiães é 1/3 só. Então, ela ainda não é equilibrada, mas já é um grande avanço em relação à medida provisória, cujo o CEGEM era só governamental. E aí, quando a gente vai para o comitê gestor do fundo, esse aspecto, aí sim, eu acho que é inovador e é um item realmente
para ser exemplo para outros países e para a convenção e para esses fundos internacionais. O comitê gestor do fundo tem ampla participação dos guardiães, né, e ele tem participação paritária da sociedade civil. Então, eu acho que esse é um dos aspectos positivos da nossa legislação. Isso em relação à parte de governança, né? E só para dizer também, o CEGEM, que é o órgão principal que toma as decisões, ele é deliberativo, ele é recursal. Recursos, por exemplo, de terceira instância de multas por descumprimento da legislação, eles são analisados pelo Conselho. E ele é normativo, então ele faz normas infralegais sobre a matéria, né, que são as resoluções. E o CEGEM ele é composto por plenário, que é deliberativo, mas ele também é composto por instâncias subsidiárias, que são as câmaras setoriais e temáticas. Então, essa estrutura também é bastante interessante. A gente tem as 3 câmaras setoriais dos 3 grandes setores, que são permanentes, e câmaras temáticas para subsidiar o plenário do Conselho, né? Acho que a gente já falou bastante sobre essas câmaras esses 2 dias aqui. E, finalmente, a rastreabilidade é o aspecto principal de garantir que o acesso seja feito de forma justa, não só a repartição de benefícios seja assegurada no final de produto, na venda de produtos acabados e material reprodutivo oriundos de acesso ao patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, mas de garantir que o acesso às atividades de pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico sejam feitas também de forma justa, correta, cumprindo todos os preceitos e principalmente assegurando os direitos aí, dos guardiães, né? Que a gente fala que são detentores, talvez a Juliana falou ontem, que não se enxergam como detentores de CTA, e aí me parece, eu concordo com esse entendimento, mas são detentores de direitos específicos nessa legislação. Então, é importante esse processo de rastreabilidade para garantir que esses direitos mínimos que a gente conseguiu prever na legislação sejam cumpridos, né? E, para isso, então, a gente tem o CISGEM, que é o instrumento, é uma ferramenta da legislação de acesso e repartição de benefícios voltada para garantir a rastreabilidade. Como o CISGEM é uma coisa, é uma ferramenta nova, e a nossa é a primeira legislação de caráter declaratório, ele está sendo construído, e aí, juntando isso com a parte de governança, a nossa ideia é continuar o desenvolvimento do CISGEM com ampla participação dos setores envolvidos e da sociedade. Para isso, a gente criou a Câmara Temática do CISGEM, né, para fazer isso de forma discutida, e cada vez melhorando mais esse sistema para poder ter a rastreabilidade. Eu acho que é isso. Esse é o grande desafio. É um grande desafio. E só para finalizar, o CISGEM como eu falei, né, foi considerado um bem público digital, e as instâncias de governança da lei devem ser, principalmente o comitê gestor do fundo, deve ser considerado uma instância de reparação e de justiça socioambiental. Então, só para finalizar com esse resumo. Obrigada, Mayra, pela sua exposição. Agora eu convido a Juliana, se puder falar. Juliana Antônia, é tão bonito esse nome. É forte, sobre a mobilização comunitária em relação a esse tema. As oficinas, né,
do MMA, as oficinas como, né, que ao longo desse processo, né, da ABS, as oficinas da EPAMB, viabilizaram a formação de multiplicadores, né, para os territórios, porque como essa construção foi uma construção que também aconteceu confluindo com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, ela teve uma linguagem que possibilitou o entendimento da lei, né? Então, desde a ABS, teve todo um cuidado de se traduzir a legislação, porque eu achava que era só a gente que não estava entendendo, mas eu também vi que a academia não entende muito, né, o que a legislação e o que essa lei coloca ali, né? Então, ter esse cuidado, né, na construção de fazer com que a gente compreendesse, né, e possibilitar esse caminho, né, para que a gente retorne no nosso território e aí multiplique esse conhecimento, eu acho que foi um ponto muito importante, assim, desse processo. E aí, a partir dessa formação, né, um dos caminhos que a gente encontra de dialogar e né, compartilhar o que a lei traz de relevante para a gente enquanto povo tradicional, tem sido os espaços de formação dentro do movimento social. Então, e aí isso acontece dentro das frentes, né, geralmente, que a gente encabeça. Então, dentro da frente de saúde, né, que é uma frente que a gente vem construindo, é um tema que a gente sempre coloca com os comunitários dentro da frente de agroecologia. A gente também trata bastante da lei da repartição. E como eu sou educadora popular, né, nessa condicionante do licenciamento ambiental, a gente, no caso, né, na minha experiência, mesmo assim na construção político-pedagógica de alguns cursos, como foi o curso de saúde e cultura, a gente trouxe a lei para dentro da apostila, a gente trouxe a lei para o debate dentro das comunidades, né? Então, meu tempo já acabou? Nossa! Então, esse tem sido um caminho, né? Em Ubatuba, a gente tem o Hervário Caiçara, em que a Denise, que é uma querida, ela coordena também encontros para a gente discutir sobre, né, conhecedores de ervas, plantas, enfim, e fomentar esse conhecimento, né, fomentar a promoção desse debate, porque o que a gente vem vendo é uma erosão tanto genética quanto de conhecimento nas comunidades tradicionais, no nosso território, principalmente, com todas as violações, né, que tem mais marcada a chegada da rodovia Rio Santos, na ditadura militar. Então, a gente, frente a essa erosão, e aí vem a promoção desses encontros, né, para a gente se olhar, né, e aí é um momento mais intimista, assim, de nós por nós mesmos, né, da gente se olhar e a gente se reconhecer nessas práticas e salvaguardar essas práticas. Então, esse espaço também
tem sido um espaço que, desde antes de eu tomar conhecimento sobre a legislação, que foi a oportunidade com as oficinas, né, onde a Coordenação Nacional Caiçara me confia, né, de levar essa pauta e de me formar e depois multiplicar no território. Esse espaço também a gente vem debatendo a legislação. Então, eu acho que é isso, assim, né? A partir do momento que a gente toma conhecimento da legislação, a gente também se compreende no direito de exigir a repartição, porque o que a gente percebe na base é que os comunitários nem sabem desse direito, sabe? E aí são muitos casos de pesquisa, indústria, né? Como foi ontem o caso, que eu acho que é um caso muito emblemático de violência, que é o caso da Cheflan, né? De violação, assim. Que a gente não sabe desse. Às vezes a gente sente um certo incômodo, né? Mas a gente não sabia dessa legislação e desse direito. E agora eu acho que, para finalizar, um passo que a gente vem vislumbrando são as construções dos nossos protocolos culturais, né? O sonho da farmacopeia caiçara. E eu acho que é isso. E aí a gente conta com a academia, conta, né, com as instituições também para ajudar aí nesse processo principalmente financeiro, né? Mas também de permitir essa troca, esse diálogo, né? De repente, uma ecologia de saberes, se a gente... mas que seja de forma, como diria Nego Bispo, contracolonial, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Juliana. Agora a gente passa a palavra à Ana Luísa sobre o Fundo de Repartição de Benefícios. Então, falei bastante sobre o fundo, né, agora de manhã, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, talvez, sobre o processo histórico, né, e trazer o devido protagonismo, assim, dos movimentos sociais, assim, né. Quando teve a época que a lei foi promulgada, né, que teve o processo de regulamentação da legislação, tinha uma reivindicação muito grande por parte dos guardiões de poder participar do processo da legislação, né? O processo mesmo da lei foi uma lei que saiu do Executivo e depois que ela chegou na Câmara, em pouco tempo ela foi posta em regime de urgência e foi votada. Então ela é uma legislação que trouxe muito os interesses da indústria farmacêutica, da indústria cosmética, mas que ouviu muito pouco, né, no seu processo de geração, os guardiões, os detentores de conhecimento tradicional associado. Então, quando a lei estava na fase de regulamentação, o processo para gerar o decreto, foram feitas várias oficinas regionais, né, sobre esse tema, sobre essa legislação. Na época era comum que os representantes que iam para as oficinas achassem que estavam discutindo o projeto de lei ainda, não tinham sacado que a lei já tinha sido aprovada, né? Isso aconteceu porque foi tão a toque de caixa que teve esse desentendimento, assim, né? Mas para o decreto a gente conseguiu, né? O processo conseguiu corrigir alguns erros. E aí uma das questões que a gente vê é que quando a lei foi pensada, se preocupou muito em garantir a repartição de benefícios para os guardiões. Então o fundo, por exemplo, ele é um instrumento que, olha, se eu acessei um conhecimento tradicional, ainda que eu não saiba, por exemplo, qual foi a origem dele, isso vai estar indo para o fundo e esse recurso depois vai poder ser dividido. Mas quando a gente via, né, o que os guardiões reivindicavam naquela época, eram muitos passos atrás, assim, né? A parte do reconhecimento ao acesso, ela é muito mais importante. Então, você reconhecer que
aquela inovação, aquele medicamento, aquele produto, aquele uso, vem de um saber antigo, tradicional, daquele povo, para eles é muito mais importante do que o benefício financeiro. Claro que o benefício financeiro é importante para todo mundo, ele vai ser sempre importante também, mas não é a prioridade é o reconhecimento. Então, acho que esse é um dos pontos que a academia pode ser uma parceira muito grande desses povos e dessas comunidades, nesse sentido de fazer essa justiça, né? De trazer esse reconhecimento nas suas pesquisas, mesmo aqueles pesquisadores que não lidam diretamente com esses públicos. Então, se eu estou pesquisando uma planta que é tradicionalmente usada para tal coisa, eu estou sim acessando o conhecimento tradicional associado e preciso reconhecer isso. E aí são os núcleos dentro das universidades que podem facilitar os processos de solicitação de consentimento prévio informado, podem aumentar o diálogo para que as pesquisas sejam, muitas vezes, aplicadas, né? Reconhecendo também quais são as demandas que os povos e as comunidades têm atualmente. Porque, muitas vezes, quando a gente vai para as comunidades, eles falam, nossa, toda semana tem pesquisador aqui, mas quantos desses estão pesquisando o que, de fato, é de interesse para a comunidade? Quantos desses estão colocando a comunidade como parceira da sua pesquisa, gerando, né, capital político, pessoal, para que essas pessoas também se capacitem, também tenham títulos, né? Quantas dessas estão nas autorias, em coautorias com as comunidades, porque muitas vezes as hipóteses de pesquisa vêm também de racionalidades e de coisas que as comunidades já tinham se perguntado, mas na hora desse paper sair, isso não tem essa coautoria ali registrada, isso não é colocado num processo de horizontalização de poder. Então, acho que essas são as coisas que a gente tem que pensar, né? E é claro que vão ter pesquisas que elas, de fato, não vão ser aplicadas para as demandas das comunidades, porque tem muita pesquisa básica, né, de fundo, que talvez isso não se aplique, mas tem uma parcela de pesquisa que pode sim ser feita em diálogo, que pode sim ser feita em parceria, em construção conjunta. Então, acho que isso é uma das coisas que precisa ser pensado, que vai além da questão da reparação financeira, né? E aí, Juliana trouxe alguns outros momentos, né, de oficinas em que todo o processo político e pedagógico foi pensado pelos próprios grupos sociais. Então, a gente fez em 2023 e início de 2024 uma rodada também nacional com oficinas regionais e oficina nacional, e isso foi muito pensado dentro da pedagogia freiriana. Então, a gente pensava um pouco a partir dos processos de violência, né, aonde as comunidades tinham vontade de denunciar relações que elas achavam que eram impróprias, e aí, a partir daí, gerar o processo de formação e fazer os diálogos das oficinas a partir desses casos concretos, assim. Então, eu acho que isso também traz uma formação que sai dessa coisa etérea, abstrata, de que essa legislação não tem a ver comigo, para entender todos os casos onde a legislação tem sim a ver, são sim situações em que direitos foram violados ou podem vir a ser violados, caso a gente não tome os devidos cuidados, assim. E aí, a repartição de benefícios, ela não é só uma forma da gente compensar, né, quem faz a conservação da biodiversidade e a proteção dos conhecimentos, das variedades, das raças, né, que são tão importantes e podem ser importantes no futuro, né, uma vez que a gente vem sofrendo essa crise ambiental e cada vez mais erosão e desmatamento e tudo, mas ela é também uma forma da gente fazer um fomento a processos que a gente considere mais justos, mais éticos, mais desejados, né? Então, a gente pensar aí quais são as trajetórias de desenvolvimento que a gente quer, né? Que tipo de remédio a gente quer ver sendo utilizado pela população brasileira, né? Então, a gente quer remédios de alto potencial tecnológico? Sim, mas a gente quer processos que respeitem, né, os modos de vida, que respeitem os conhecimentos, que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, né, que garantam a preservação de cada uma dessas espécies. Então, acho que é uma forma também da gente pensar quais são, com esse dinheiro, né, com esse recurso de repartição de benefícios, quais são as iniciativas
que vão ser fomentadas, né? Não sei, fiz uma coisa bem geral, espero ter respondido a ele. Obrigada, Ana. Agora a gente vai passar a palavra para o Márcio, que eu gostaria que você falasse sobre o Porco Moura e a extensão que você falou rapidamente hoje na sua palestra, que é uma parte muito importante, né, a extensão. Obrigado. Então, o projeto Porco Moura ele iniciou na universidade a partir de um professor que agora já é falecido, Narciso Marques da Silva. Ele começou procurando criadores que ainda tinham essa raça em 1985, e dele montou o primeiro rebanho de conservação, que depois foi a partir daí que a raça foi registrada oficialmente, porque existe um sistema de registro oficial das raças, e ele conseguiu, bem mais tarde, registrar. E esse projeto dele manteve, então, várias linhagens. Tinha 30 porcas e 12 cachaços que ele mantinha. Cachaço é o macho produtor, né? Que ele mantinha com... eram 12 ou 17 linhagens, não me lembro agora de qual, que eram mantidas desde a época que ele coletou nos criadores que ainda existiam naquela época. E o histórico tem que entender também que o Brasil tinha passado, além de tudo que eu mostrei assim em geral ali, né? Tinha acontecido também a peste suína africana, tinha chegado aqui no Brasil no final da década de 70, e isso causou além da morte por causa da doença, causou abate sanitário de mais de 60% do rebanho de suínos do Brasil na época. E claro que foram muito mais afetados os rebanhos de raças crioulas da época, né? Por causa do abate sanitário. Então, só para entenderem, quando detecta uma doença de impacto econômico importante como essa, né, num raio, que depende de qual doença, num raio em volta, todas as criações são abatidas. Até eu estava falando isso com a Juliana, que quando acontece uma coisa dessas, assim como, por exemplo, num acidente, né, como aquele de Mariana e Brumadinho, quando uma comunidade é afetada desse jeito, e o patrimônio genético dela, ou até as construções históricas, como, por exemplo, os engenhos antigos, o material genético que elas usam é afetado dessa forma drástica, quando conseguem alguma indenização, ela é em dinheiro. E aí o que adianta, né? Se eu acabei com ou todo o patrimônio genético, ou com, né, um lugar histórico inteiro, o que adianta receber um dinheiro, né, mesmo que ele fosse do valor compatível? De onde é que eu vou conseguir aquela genética de novo? De onde é que eu vou conseguir aquele local de novo? Não existe mais, né? Acabou. Então, assim, não é uma questão de reparação financeira, monetária, né? É uma questão de uma perda irreparável, realmente isso, né? E não tem nenhuma defesa sobre isso, né? Então, quando o professor Narciso começou esse projeto, foi logo depois desse abate indiscriminado que aconteceu aqui no Brasil. E só para não acharem que isso foi uma coisa que estava acontecendo, há 2 anos atrás isso estava acontecendo no Nordeste, também com as raças crioulas de suínos, por causa de uma outra doença que chama peste suína clássica. Também mostraram a mesma coisa, valas gigantes cheias de porcos crioulos abatidos, jogados lá dentro, que depois eles queimam e enterram. Então isso está acontecendo ainda, tá? Não é que é uma coisa que aconteceu um dia. Febre aftosa também já causou isso e tal. A gripe aviária, né, pode ser um risco de acontecer a mesma coisa de novo. Inclusive tem uma legislação vigente agora que impede a criação de galinhas ao ar livre. Isso é proibido agora no Brasil, por causa da gripe aviária. E é ridículo, né? Como é que pode isso existir? Não tem como criar galinhas só fechadas, mas é isso que está vigente hoje aqui no Brasil. E a emergência sanitária foi renovada. Então, assim, em nome da manutenção no sistema industrial acontece um monte de coisa. E isso, né, como a sociedade, né, as pessoas que consomem os produtos, né, que se alimentam disso, não estão nem sabendo, né, nada disso que está acontecendo. A gente é consumidor totalmente ignorante, né, e alheio ao que acontece. E na verdade, assim, e aí que entra a questão da extensão. Eu também era alheio a isso, né, e eu sou de uma cidadezinha muito pequena no Rio Grande do Sul, me criei, meu avô não era criador de suínos, embora tivesse vários parentes que sim, ele tinha um caminhão, na época poucas pessoas tinham, e ele transportava suínos, então ele era um atravessador que levava os porcos para baixo no abatedor. E eu ajudava muitas vezes, né, então assim, eu conhecia raças crioulas daquela época. E como eu disse antes na apresentação, eu fui ensinado a não só ignorar, mas, né, considerar que o que eu sabia antes, que eu conhecia antes, estava errado e que tinha que substituir por outra coisa. Mas quando
eu fui chamado para um projeto que chamava Terra Faxinalense, foi aquele que eu mostrei um slide ali. E ele era um projeto que foi uma demanda de um faxinal, que é o Faxinal Emboque, em São Mateus do Sul, e que eu só cheguei bem mais tarde. O projeto ele foi feito com várias, né? Tem uma cooperativa de educadores populares que atendia eles, e que contatou daí a academia, na verdade a Universidade de Ponta Grossa, que já tinha trabalhos com os faxinais do ponto de vista antropológico e sociológico, mas eles foram atrás, então, de zootecnistas, né, agrônomos. Então eles contrataram, né, via esse projeto, a professora Maria Marta Lodge, da Universidade de Ponta Grossa, e a Denise Leite, que é uma pesquisadora do antigo IAPAR, que já foi extinto. E então elas estavam trabalhando com isso, e aí a gente fez um evento sobre raças crioulas na universidade, que eu organizei, e elas vieram apresentar, e daí eu fiquei sabendo desse projeto, e elas me convidaram para participar. Então eu e a professora Juliana Brum, que é a vice-coordenadora do Projeto Moura, professora da Medicina Veterinária. E daí quando a gente foi lá participar disso, eu não lembrava mais desse mundo, sinceramente. Isso tinha sido apagado de mim. Assim, eu entrei na zootecnia, fiz mestrado, fiz doutorado, entrei de professor aqui ensinando suinocultura industrial, e eu trabalhei com projetos, aliás, muito fáceis de aprovar, consegui financiamento, CNPq, CAPES, fui coordenador de um projeto CAPES com a FECUB, com a França, na modelagem matemática de sistemas de nutrição específicos de suíno industrial. E daí, de repente, eu enxerguei aquilo assim, né, e quando eu saí para o meu doutorado aqui, ainda existia o rebanho remanescente da raça Moura do professor Narciso. Eu saí em 2001, quando eu voltei em 2005 não existia mais nada, tinham acabado com a suinocultura da Fazenda Canguiri toda, inclusive com o rebanho de conservação da raça. O único, até hoje a gente sabia, o único que existia. E o professor Narciso já tinha se aposentado há muito tempo, depois ele faleceu mais tarde, mas ele tinha se aposentado por saúde, então eu peguei os primeiros anos que eu entrei aqui como professor em 97 até 2001, quando eu saí para o doutorado. Tinha um outro professor que cuidava da suinocultura lá, eu era segundo professor, então eu não tinha acesso assim, né, do controle. Mas quando eu voltei do doutorado, não existia mais porque tinha sido emitida uma norma do Ministério da Agricultura, a Instrução Normativa 19 de 2002, que proibia a venda de reprodutores de suínos que não fossem de grande certificado. E daí, só que no Paraná existia 6 centros de distribuição de genética crioula de suínos. E tinha vários projetos no Brasil inteiro. E todos eles foram extintos por causa dessa norma. Tá bom. E aí, então o que eu quero falar é que eu comecei a perceber que existia um mundo acontecendo em volta da gente que eu não sabia, quando eu fui lá no Faxinal Emboque, onde eles tinham acabado de fazer abate sanitário de quase todo o rebanho de suínos dele, crioulo. E eles estavam nos procurando para ajudar a repor com suínos crioulos, porque eles não queriam suínos industriais, era a única coisa que eles podiam ter, e eles não aceitaram isso. Então eles conseguiram aprovar um projeto da Petrobras, que é um projeto de compensação ambiental, porque eles têm extração de gás lá na região e carvão. E aí, com isso, eles prepararam um projeto e eu entrei para ajudar num projeto que foi demanda dos faxinalenses, né? Não fui eu que propus o projeto, eu entrei para atender uma demanda. E aí que eu comecei a conhecer eles e ver que ainda existia muita genética crioula lá, que tinha sistemas de produção integrados funcionando até hoje, tradicionais. E aí isso me motivou a começar o projeto, não só de recuperação da raça novamente na universidade, como também num projeto de extensão que atendesse a esses criadores e ajudasse na reposição, que a gente continuou mantendo até 2002, quando o mapa veio e nos proibiu de continuar isso. Então a gente só faz a parte de extensão agora e não faz mais a parte de multiplicação genética. Mas só para contar um pouquinho. Obrigado, Marzo. Agora eu gostaria, né, que a Mayra, a Ana são representantes do governo, a Juliana das comunidades, o Marzo, eu um pouquinho aqui da academia. E eu queria que vocês daí estão livres para responder, qual que é o ponto em comum que vocês veem desses 3 segmentos e como que a gente podia melhorar essa articulação dos segmentos em relação ao tema do conhecimento tradicional associado, relacionado à lei que completa 10 anos, a 13123. Então,
posso falar só um pouquinho, porque eu sou talvez o mais longe disso, e dizer assim, que demorou 10 anos para eu entender um pouco melhor essa lei. E como disseram, eu estou na academia, deveria entender melhor essa linguagem, mas eu vejo assim que isso foi, como a Mayra diz muito bem, né, que isso foi é uma guerra política, na verdade, né, isso é o resultado do que foi conseguido, né, do consenso que foi conseguido. Mas tem muito claro ali até uma estratégia que é comum aqui, né, das elites em geral, assim, por exemplo, a todo mundo que participa do judiciário, né, de uma linguagem que é quase tão própria deles que é impossível os outros decifrarem, a não ser que tenha o trabalho deles ali junto. Então, assim, me parece que é uma coisa muito semelhante, né, de tornar aquilo uma coisa que não é domínio público, né, usando uma forma que é uma linguagem tão rebuscada, específica, difícil, que não dá acesso às pessoas. Mas a gente está se apropriando, né? Então está se empoderando a partir disso. Eu me considero também guardião, inclusive recebi um certificado de guardião da agrobiodiversidade em 2016. E é o título mais legal que eu já recebi na vida. Mas eu acho que isso é um processo e a gente está vivendo ele, mas o problema é que o mundo continua girando e os mesmos interesses que causam esse confronto continuam existindo e crescendo, né? Então assim, é uma coisa muito dinâmica. E a gente não pode esmorecer, mas eu acho que a difusão desse conhecimento, a forma que a gente tá trabalhando ele é a forma que tem que fazer, né? Mas precisa fazer as pessoas da universidade conseguirem ter contato e conseguir também, né, conseguir se comunicar com as pessoas, né, que realmente precisam. Então, não é todo esse público que a gente quer atender, mas que se nós não baixarmos lá para conversar com eles, entender a linguagem dele, entender o que eles pensam, a gente não vai conseguir se comunicar e a gente não consegue ajudar eles de verdade. Então, às vezes, a gente até, tentando ajudar, pode até atrapalhar várias coisas, né, porque a gente não entende. Então, eu acho que a extensão, era isso que eu queria falar antes, não soube dizer por causa do histórico exagerado que eu fiz, mas eu acho que a extensão é o caminho para o pesquisador conseguir fazer uma pesquisa realmente útil, né? A gente precisa fazer extensão também, de verdade, essa extensão que desce lá e tenta entender e escutar os outros primeiro, para depois, junto com eles, pensar o que eu posso fazer de útil. E não chegar com uma ideia pré-concebida, né, a partir, né, totalmente ignorante, porque a gente não conhece lá, e a gente tenta implantar, né, uma novidade, achando que está ajudando, muitas vezes piorando mais a situação. Tá livre para vocês a palavra. Né? Só para dizer que também... há 10 anos atrás, quando essa legislação foi aprovada, né, que já era esse processo de disputa, os guardiães não participaram na época, se sentiram... então, é um processo tenso. É um processo tenso, é um processo de dominação. E eu acho que nessa ocasião, quando a lei estava sendo discutida e também no iniciozinho da discussão sobre o decreto, ainda existia uma divisão muito grande. Então, você tinha assim, a SBPC, as instituições científicas, de um lado, que estavam exigindo, com razão, a desburocratização da legislação de acesso e repartição de benefício, acesso às pesquisas com biodiversidade. Você tinha um lobby fortíssimo da indústria, de cosméticos que já fazia parte do sistema, mas teve um lobby fortíssimo da indústria farmacêutica naquela época, que influenciou muito no texto que foi gerado no executivo. Você tinha, dentro do setor de governo, você tinha o governo dividido. Só para vocês terem uma ideia, essa legislação, a primeira versão do projeto de pesquisa, ele foi elaborado por 4 ministérios, que eram o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Indústria e Comércio. E por que foram só esses 4 ministérios? O Ministério do Meio Ambiente, porque era protagonista na discussão da CDB e do Protocolo de Nagoya,
tudo. E a discussão toda era como é que a gente vai ratificar o protocolo de Nagoya, e o setor da agricultura industrial falou, não, eles morriam de medo, na verdade, de ratificar Nagoya, porque eles sabiam que o Brasil é um grande usuário de patrimônio genético de outros países. A soja, o café, etc. As commodities que a gente trabalha não são nativas brasileiras. Então, a discussão dessa nova lei, ela veio muito no bojo de como fazer um acordo aí entre esses 4 grandes aí, de como uma negociação para poder ratificar o protocolo de Nagoya. Só que daí quem era menor nessa época, eu era representante da FUNAI no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, da medida provisória, e a gente tinha representante do Ministério da Cultura, etc. e tal. Ninguém de nós foi chamado a participar disso também. Não é que só os guardiães não participaram da lei. Nós éramos do Conselho. Eles vinham falar da lei no Conselho. A gente pedia para participar na época. Nós fizemos, a presidência da FUNAI fez 3 ofícios pedindo para participar e nunca nos negligenciaram. A gente recebeu para dar pitaco no projeto de lei 2 semanas antes dela ir para o Congresso. Só que não é só isso. Dentro desse grupo aí dos 4, chegou uma hora que é tanto o interesse diversificado que eles brigaram entre eles. Quando a legislação foi para o Congresso Nacional, gente, sem brincadeira, foram 2 projetos de lei. Um projeto de patrimônio genético e biodiversidade, que era o projeto do Ministério do MMA, do MCTI e do MAPA e do MDIC, e o projeto separado do MAPA, que era da agrobiodiversidade. Eu me lembro, nessa época eu estava na FUNAI, eu fui chamada a fazer parecer de 2 projetos de lei. Era uma coisa assim insana, né? Então, você vê que isso, as disputas, a falta de diálogo interna, ela vem lá desde o início. Esse é um tema bem difícil de se dialogar. E aí eu acho que nesses 10 anos, uma coisa muito legal que a gente conseguiu foi aproximar. A gente sabe que ainda está muito distante. Aproximar diferentes setores de governo, melhorar esse diálogo entre ministérios, né? Então, hoje, depois disso, eu que estava na FUNAI nessa época, fui chamada para participar do Ministério do Meio Ambiente, etc. e tal. A gente melhorou o diálogo dentro do governo, a gente começou a melhorar o diálogo com os guardiães. Melhorou muito a academia, quando a gente falava, só lembrar do evento que teve aqui em 2018, o pessoal tinha raiva da gente por causa dessa lei. E hoje a própria academia já mudou muito, já está entendendo de outra forma e se aproximou muito dos guardiães. Hoje a gente tem, pode ser pouca gente, mas a gente teve a Cristiane Pancararu, o Marciano participando dos workshops da UFPR, a gente tem a Juliana participando aqui, a gente tem um diálogo entre a Câmara Setorial da Casa. Isso não tinha isso na época. Não tinha isso, era um setor não dialogava com o outro. Então, eu acho são avanços que a gente fez e eu acho que não tem muito segredo para fazer isso. O processo é diálogo, formação, divulgação. Não tem muito como fazer de outra forma. Então, fazendo workshops, fazendo seminários, fazendo cursos de extensão. Aqui é o UFPR, lembrando, né, não sei se ainda tinha um curso, na verdade não era nem de extensão, curso de pós-graduação sobre a legislação de acesso e repartição de benefícios. Eu cheguei a dar uma disciplina transversal, né, da professora Shirley, que ela fez o ano passado, né, e a gente está discutindo para continuar isso. Então, esse diálogo tem que continuar. Eu acho que a gente avançou muito e tem que continuar avançando com essa estrutura.
em relação a essas pontes, né, eu acho que uma possibilidade para a academia é o reconhecimento de títulos de notórios saberes, né? Então, usar a extensão como essa ponte, reconhecer esses guardiões aqui no território e fomentar, né, esse reconhecimento pela academia, porque é uma forma, né, da gente caminhar e aí, a partir daí, assegurar e promover também os protocolos, que eu acho que é um caminho que a gente pode pensar. Acho que é isso. Ana, eu posso abrir para o público já? Então, a gente está aberto a perguntas. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade, os conhecimentos, né? A disciplina, eu fui aluno dela, chama Pesquisa com Biodiversidade Brasileira, e passou tudo. O professor estava falando sobre essa questão da encriptação, né? Tem até um jurista colombiano, chama Salim Restrepo. Ele tem um artigo, acho que 2020, que chama A Teoria da Encriptação do Poder, que é justamente o que você falou. E todo esse contexto relacionado à biodiversidade, conhecimento tradicional, a gente não pode tirar ele do contexto da necropolítica, né? Quando você vai ver, por exemplo, Agamben, Mambembe, todos eles falam isso. Então, isso é um mecanismo, faz parte de um projeto maior. Porque uma forma necropolítica é de matar os saberes. Você mata essas populações por meio da erosão do conhecimento e da própria biodiversidade, né? E dentro desse contexto, eu queria perguntar para a Maíra e para todos por quê. Eu vejo que o que nós estamos fazendo aqui é criar um território de resistência. Então, eu sei que hoje tem essa aliança pela biodiversidade, mas mais importante que isso é que a gente plante uma semente aqui para que isso realmente avance para ser uma rede de resistência. Uma rede de não só academia, mas que essa rede se expanda para se tornar uma rede de instituições de pesquisa com biodiversidade, CTA, mais as comunidades, os povos. Então, não sei se há essa possibilidade, mas como a coisa está em andamento, a gente tentar pensar em avançar. Eu sou contra a palavra resistência, eu odeio resistência para mim é de chuveiro. A gente tem que avançar com a coisa. Então, a gente tem que avançar contra todo esse arcabouço necropolítico que nos envolve, que é o que o professor falou. Você vê raças crioulas sumindo por meio dos interesses agroindustriais. Então, há dois interesses conflitantes. E, de certa forma, nós estamos no polo mais judiado da história. Então, queria ver, né, se há possibilidade da gente se unir aqui, ou de repente dar um encaminhamento aqui nesse workshop, para a gente pensar na possibilidade de lutar por uma rede relacionada à questão do CTA e PG no Brasil. Acho que a Mayra e a Ana que podem falar disso por causa da parte do governo. Oi, não é porque quando ele falou de aliança, eu acho que ele está achando que, sabe, a aliança que você falou, aliança, isso, a APBio, isso, que seria a aliança que está sendo feita para resolver o problema do cadastro dos estrangeiros, né? E ali é só um conjunto de instituições que vão aceitar esse convênio, entre aspas, com essas instituições para que elas possam fazer a inscrição ou o cadastro no CIGEM, né? Esses estrangeiros. Eu acho que são coisas diferentes. Essa rede, eu acredito que deveria ser, eu gosto da ideia também, mas eu acho que são iniciativas diferentes, são coisas que não dá para misturar, porque uma é técnica, simplesmente, a APBio é técnica, é para resolver um problema da lei, né?
e a rede teria um objetivo, uma missão completamente diferente. Eu acho que não dá para misturar, são coisas diferentes. Eu acho que a sua proposta de encaminhamento ela é super pertinente, assim, é ótima. E essa é, inclusive, uma reivindicação já desde o período da legislação, né? Quando a lei estava em discussão do Congresso, tinha um dos itens, nesses 3 artigos, que é o 8º, o 9º e o 10º, que são os artigos que trazem a maior parte da proteção do conhecimento tradicional associado mesmo, tinha a previsão, por exemplo, de um observatório, que se tivesse um centro, um centro de apoio aos guardiões. Então, essa opção ela não passou, né? Na discussão da Câmara, os deputados tiraram isso, né? Mas eu acho que essa é uma reivindicação importante e, assim, de certa forma, informalmente, isso em algum nível já acontece, né? A gente tem todas as organizações sociais que trocam em relação a isso. A gente tem o RAGU, que é uma iniciativa também de buscar pesquisadores que possam auxiliar. Muitas vezes, quando a gente tem um processo, por exemplo, de denúncia das comunidades de um uso indevido de um conhecimento tradicional associado, você precisa gerar informação, né, de quais são os povos que são detentores daquilo, de onde que aquilo veio, quais são os trabalhos que já tinham reconhecido que isso é um conhecimento tradicional associado. Então, esse processo precisa mesmo de muita gente trabalhando, né, num trabalho voluntário, numa rede informal. Eu acho que alguns desses grupos já existem e a gente pode fortalecer eles ainda mais, né? E também, se você ainda não tiver inserido, te trazer para dentro desses processos que já existem, porque precisa de muita força para somar, né? Então, vou passar para a Mari, que eu sei que ela também tem comentários aí sobre isso, mas acho esse um encaminhamento muito bom, assim, muito pertinente. Você lembrar da RAGU, né? A APBio é uma outra... Só para responder o que a Luciane perguntou, a APBio é uma coisa muito específica, é uma articulação de instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para resolver a questão da rematriação, como eu falei ontem a palavra... Acho que não sei se falei com todo mundo, falo agora, né? Que agora a palavra, em vez de repatriar, é rematriar, é o novo termo, dos resultados de pesquisa com a biodiversidade brasileira. Mas eu acho super importante ter uma rede como essa que você propôs. E aí, a Ana lembrou, daí vou falar de 2 coisas. Bom, eu acho que tem 2 instâncias principais hoje, que são as instâncias que estão aqui presentes, que precisam participar dessa discussão. A Câmara Setorial da Academia e a Câmara Setorial dos Guardiães. O Marciano, que é o representante dos agricultores, dos campesinos na Câmara dos Guardiães, ele sempre diz, olha, o espaço público que tem para tratar sobre conhecimento tradicional associado hoje é um espaço que ele é criado por uma lei, etc. Ele está dentro é a Câmara Setorial dos Guardiães. Então, essas 2 instâncias são os pontos focais para de onde isso deve se desenvolver. A RAGU, que a Ana Luísa falou, é rede de apoio aos guardiães da biodiversidade, aos guardiães da biodiversidade, aos guardiães dos saberes biodiversos. Foi esse o nome que a gente deu. O que foi a RAGU? Uma rede que a gente criou numa época que estava muito difícil manter a política pública, que as instâncias estavam meio bloqueadas, não tinha... O comitê gestor do fundo não estava identificando, não estava indicando os membros dos povos e comunidades. E aí eu e a Nurit, que é uma outra amiga que também trabalha com essa área, e depois com a Ana Luísa e tal, a gente decidiu criar informalmente uma rede, essa rede de apoio, que é uma rede composta por pesquisadores, especialistas, guardiães, apoiadores, para dar suporte, para dar um apoio aos direitos dos guardiães
desses saberes biodiversos no âmbito dessa legislação, que é isso. Isso é um ambiente de disputa. Então, essa rede ela é justamente para fortalecer a participação dos guardiães nas instâncias de governança da política, no CEGEM, no Comitê Gestor do Fundo, para ajudar a dar pareceres quando a gente fala isso aqui fizeram acesso, isso aqui era patrimônio genético, mas, na verdade, isso aqui tem conhecimento tradicional associado, pegar especialistas dessa área. Então, quem tiver interesse em participar da RAGU, ela é uma rede informal, a gente tem um grupo de WhatsApp, estão todos e todas convidadas, é só entrar em contato comigo ou com a Ana e com a Nurit, e a gente passar os dados para fazer parte. A ideia ela não está funcionando muito nesse período, porque a gente está conseguindo atuar através das instâncias formais, né, da política, mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante manter isso como uma instância de resistência. E eu acho que a gente, sem o problema, sem a palavra agora, desculpem, sem prejuízo de fazer outras formas de rede também. Mas eu acho que é muito importante essa discussão girar em torno das câmaras setoriais, porque é o ambiente de representação hoje reconhecido. Obrigada. Alguém tem mais alguma coisa? A gente vai passar, então, para você fazer essa pergunta, daí a gente vai para um encerramento, devido ao horário das nossas convidadas que têm de pegar o voo para Brasília ainda hoje, tá? Obrigada. Aproveitar a fala para o povo aqui também, estando nesse lugar de aluno, né, nessa nossa organização de como que a gente transmite conhecimento, como é que o conhecimento tradicional bem eurocêntrico, né? Então, assim, a gente vê como que a gente é atravessado pelos formatos, pelas coisas, como elas se estruturam para que elas possam parar de pé, né? Então, meu nome é Ricardo, eu estou vindo da cidade de São Joaquim. A minha formação, eu sou discente da área da psicologia e sou casado com uma professora de educação física que fez um mestrado na área de educação pública, de saúde pública. E resolvemos, assim, renunciar à vida de cidade, assim, não que a gente se considere, assim, antissocial, mas a gente chegou à conclusão, assim, da inviabilidade de viver em grandes aglomerações, assim, como uma coisa para a gente poder se realizar mais. Com isso, a gente resolveu ir para um lugar chamado Pericó, no interior de São Joaquim, onde é que tem, assim, uma vida muito cabocla mesmo, assim, muita gente, onde é que você tem um índice de desenvolvimento humano bastante precário, onde é que a gente vai ver, assim, que as famílias extrativistas, elas não fazem parte de nada, né? São onde é que os povos empurrados para os matos, eles estão lá e são os guardiões verdadeiros de lá, assim, desde a culinária, do que é se virar com o que se tem, né? E fazer, digamos assim, viver os ciclos da natureza também, de uma maneira que a gente, às vezes, na cidade perde essa visibilidade, né? Perde a percepção, né? Então, vejo que esse contato com esse mundo da floresta, do campo, né? Daqueles campos de altitude lá, ele permite a gente entrar em sentimentos de estranhamento, assim, que chama muito, assim, movimento dos rios, movimento dos ventos, a questão da estação, funcionamento dos métodos de dispersão das espécies, né? E aí, quando a gente chegou com a minha família lá, a gente resolveu, vamos entrar em todos os movimentos comunitários, porque a gente quer trabalhar uma agricultura regenerativa, trabalhar com uma hospedagem rural, assim, com uma experiência, pensando em que as pessoas de cidade possam ter, assim, também nós querendo uma visão, assim, né? E aí a gente entrou em contato, assim, começar a fazer parte das associações, conselho comunitário. Então, eu estou aqui hoje através de uma associação de famílias agricultoras de um distrito chamado Cruzeiro, e por um convite do Instituto Vianney, né, vindo com
o agrônomo João Arthur, companheiro dele, que estão preparando projetos para isso, e a gente procurando desenvolver projetos na área da sociobiodiversidade, das cestas de bens e serviços rurais e do ambiente, né? E procurando desenvolver um projeto de extrativismo na parte da araucária, né? E também através dessa associação de famílias, a gente está procurando fazer também uma ideia, como é que a gente pode circular mais renda, porque a gente lá mesmo em São Joaquim, mesmo na vila, a gente está sendo atravessado por esse movimento pasteurizador que o nosso eurocentrismo evoca, né? Que assim, a renda não está circulando nem lá em São Joaquim mais, né? A distribuição da renda então, os grandes centros, os grandes negócios, todas as coisas, onde é que vai e formam as pessoas, né, numa questão social, onde é que as pessoas que têm muito bens, né, ou seja, tem mais de 1.000 hectares, 2.000 hectares, encontrando pessoas idosas, velhas, onde é que os filhos não querem mais viver aquilo lá, porque os pais, a partir daquele esforço de um território que está 4, 5 gerações, esses pais puderam estar, um dos filhos é médico aqui em Curitiba, outro é advogado lá em São Paulo, né? E aí então a gente vai ver os pobres, né? A gente se associar aí na comunidade, conhecer grandes amigos, eu fiz assim pessoas, netos escravos, bisnetos escravos, assim, que eles estão sendo hoje em dia amigos assim muito legais. E a gente vê que eles também querem trabalhar, o filho não quer estar lá mais, porque ele quer trabalhar no Angelone, ele quer ir para Florianópolis, ele quer ir, né? Então a gente tem uma questão de despertencimento, assim, muito grande. Então, assim, eu vejo, foi falado ontem, até quando, assim, nas palestras, eu vejo que existe uma transversalidade nos temas, como que a gente vai chegar no coração daquelas pessoas lá dentro, e dizer assim que a gente quer partilhar um caminho onde é que vocês podem ser mais vocês, desenvolver, né? Então, tá. Então a ideia é o seguinte, eu vejo assim, ó, nós estamos participando do Conselho Comunitário, eu acho que trabalhar com os conselhos comunitários, trabalhar com os sindicatos de trabalhadores rurais, sabe? Procurar as pessoas que possam sentir tendo voz e ter mais participação realmente numa visão sociológica, da psicologia, tudo, né? E peço desculpa pela tomada do tempo, ou pela fala não normativa, né? Mas assim, a ideia é que assim, eu estou me sentindo muito privilegiado estar aqui com vocês, e esse acolhimento e as possibilidades que tem desse trabalho que os senhores estão fazendo. Vejo que tem muitas horas entregues aqui, muitos sonhos, né? Então, agradeço, tá? Nós que agradecemos. Obrigado, Ricardo, por você partilhar essa sua experiência. Então, a gente volta aqui com os nossos palestrantes. Se alguém quiser fazer uma fala final entre vocês, antes de eu encaminhar. Quero agradecer a diferença e fazer a gente pensar um pouquinho mais longe ainda do que a gente estava pensando. O Ministério do Turismo não está envolvido nisso, que tem que estar, né? Porque a gente está falando de paisagem, na verdade. Então, assim, a manutenção disso e o uso disso de uma forma sustentável envolve turismo, mas não qualquer turismo, não. Turismo isso, que é o que ele está... Exatamente. Mas eu só queria responder uma coisa que a gente tem que... bem rápido, a gente precisa aproveitar os espaços que já existem, que já estão sendo fornecidos e trabalhados para divulgar e construir essa rede, né? E também divulgar as coisas. Por exemplo, a cada 2 anos tem o Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, vai ser ano que vem, em novembro, em Florianópolis. Foi formidável aquele lá em Pirinópolis. Foi um momento de fazer isso de um jeito bem ampliado lá. Tem os congressos de cada área que também poderiam ser abertos para esse tipo de assunto, é só a gente se envolver lá e colocar, né? Então, assim, tem muitos. O próprio CIEP aqui pode ser um momento da gente transmitir isso para o resto da comunidade. Então, se esse evento tivesse sido dentro do CIEP, talvez os alunos estivessem junto, uma parte deles, pelo menos. Então, assim, imaginar... tem tanto evento ao mesmo tempo que a gente não consegue participar, então tentar
né, aproveitar o melhor possível o que já existe, né, para fazer coisas assim. Então, só lembrar isso e começar a prospectar e ver todos que a gente podia participar. Obrigado. Eu queria só, mais uma vez agradecer e dizer para vocês que a gente pedir também para os meus colegas e me disponibilizar as apresentações que a gente fez. A gente vai disponibilizar tudo aqui com o pessoal da Unibio, né, em PDF. Depois vocês vão poder ter acesso a todas elas, ter acesso aos nossos contatos, aos nossos e-mails. E aí a gente, espero que esse seja só o início de um contato mais amplo, que vocês participem das câmaras setoriais e temáticas do CEGEM e de todas essas instâncias de participação aí que estão previstas na legislação. A gente tem que ocupar esses espaços e fazer eles ficarem mais justos, né? Nunca foi fácil e nada é feito sem conquista, então, e sem luta. Então, é isso, cabe a gente também, que é o que nós estamos fazendo há tanto tempo, de ir abrindo esses espaços. E acho que a gente avançou bastante, vamos avançar mais. Bom, eu quero agradecer, né, esse espaço de escuta, de construção de conhecimento. Também estou voltando com a mala cheia de conhecimento. E é isso, né? Tenha aí uma boa tarde. Acho que está todo mundo aí com um monte de semente na mão, né? Agora vamos dispersar essas sementes. Acho que é isso. Queria também agradecer, né, a possibilidade de estar aqui. Acaba que os momentos são sempre curtos, né? Então a gente ainda vai ter um cafezinho agora, né, Elis, que a gente consegue trocar mais uma palavrinha para conversar, trocar contato e tal, e experiências. Eu acho que tem muito a ganhar esses diálogos que estão sendo gerados como eventos como esse aqui, né? E aí toda vez que a gente conversa, a gente consegue ver tudo que a gente já caminhou e reconhecer isso e ver também o que precisa ainda de construção, né? Então, estamos aí nesse processo, né? Podem solicitar a gente aí, comunicar, a gente está à disposição. Eu agradeço. Então, eu quero, em nome do pró-reitor de Pesquisa e Inovação, o professor Ciro, que hoje não está presente, que ele tinha de representar o nosso reitor no evento em Foz, mas dizer que nós aqui, eu da Unibio, a Ana, que é nossa coordenadora de indicadores de sustentabilidade, o Maicon, que é o coordenador da inovação na PRPI e é membro do CARPG, a Isabel, também coordenadora, eu sempre esqueço do fomento aos projetos institucionais, e a equipe da Unibio, a Carla, todo o comitê organizador, membros do CARPG e parceiros, e principalmente vocês que estiveram aqui conosco esses 2 dias e que participaram, né, fizeram intervenções muito qualificadas, e dizer que nós vamos, para cada um de vocês, mandar por e-mail o endereço da página desse evento, onde estarão todas as apresentações disponíveis, os dados de quando nós vamos mandar os certificados, os encaminhamentos. A UFPR TV está aqui gravando, então a gente vai poder ver essa gravação e pegar todas as sugestões que foram feitas de encaminhamento aqui, e a gente vai colocar isso disponível, inclusive quando que vai estar a gravação na íntegra, né, completa, disponível no canal do YouTube da Unibio. E ontem, né, na minha fala da mesa de abertura, eu fiz questão de agradecer nominalmente um por um, porque um evento desse só é possível porque existe pessoas comprometidas que desde lá a abertura que a gente começou com a Carla, a mandar o convite para vocês, a reservar passagem, a fazer slide de card no Instagram, a pedir para as pessoas curtirem e compartilharem. Tudo isso faz um evento, né? A Norma foi lá, comprou as flores, a gente interagiu com o pessoal da UFPR TV, da SUCOM. Então, um evento, ele se constrói assim, com esses pedacinhos. E assim se constrói a Lei 13.123,
que eu lembro sempre quando eu assisti pela primeira vez a Cris falando num workshop CIGEM, né? Ela deu uma puxada, falou, né? Nós é que temos de falar sobre isso. Ela fez uma fala bem bonita, né? E que a gente às vezes pensa muito na academia, mas desde de lá, né, desse workshop que começou lá atrás, em 2021, que teve a participação dela, a gente começou uma parceria que eu espero que continue daqui para frente, e eu posso dizer, como representação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que tudo que foi colocado aqui, pelo menos para o UFPR, muitas políticas virão a partir desse evento. E foi por isso que a gente quis trazer o conhecimento tradicional associado, que é muito importante, que a UFPR precisa criar fluxos e melhoramentos em relação às nossas pesquisas nesse nosso espaço. Eu acho que em todas as universidades, né? Tá aqui o Ricardo, que faz parte da aliança da APBio e sabe o quanto a gente precisa trabalhar nesses temas e fluxos dentro das universidades. E a gente falava com o Ricardo, e eu falei também com um colega da Federal do Amazonas esses dias, para a gente trocar essas figurinhas e estabelecer fluxos, critérios para a comunidade seguir, porque a inovação ela não se faz só em você inovar em coisas mirabolantes, né, de produtos e tal, mas nas práticas também do que a gente faz aqui dentro e melhorar os nossos fluxos. E eu sou imensamente grata a cada um de vocês que está aqui hoje por participar. E é muito importante esse evento presencial, é muito diferente, né? A troca é bem melhor, porque quando você faz um evento que a gente tinha feito ao longo desses anos, maravilhoso, que a gente tem participação de várias pessoas do Brasil, é muito bom também. Mas essa dinâmica um pouco que se perde, né? Porque as pessoas não têm a possibilidade de ligar a câmera, fazer perguntas, porque são lives, né? Quem fala somos nós aqui do ponto de moderador e palestrante. Então, muito, muito obrigado. E estão todos convidados para seguir ali com o Coffee Break. A Mayra e a Ana, né, têm muitas coisas lá em Brasília, então elas têm de ir hoje. E por isso que a gente fez esse encerramento aqui um pouco mais cedo, tá bom? Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Sou muito grata a todos vocês.